Bom dia, eu sou o professor Josias Alves, atendendo o pedido principalmente da Rosinha, e montar um programa para as pessoas, principalmente para as mulheres que estão em casa, tá? E também, então, a primeira coisa que eu bolei foi o material. Olha só, simples, tá? Aqui tem um líquido, aí fica muita pouca carga, tá? Então, na verdade, você pode encher de areia, de feijão, sei lá, que você quiser para aumentar a sua carga, tá bom? Ó, simples. Amarra uma corda, passo qualquer cano de PVC normal e montar um pezinho, tá? Não é grande coisa, mas já é alguma coisa. A segunda coisa que eu falo para vocês, quando for fazer exercício em casa, procure fazer exercício multiarticulares. O que é multiarticulares? É onde você vai usar todas as articulações. Por quê? Principalmente por motivo, energeticamente falando, como sou terapeuta, você equilibra seu yin e seu yang, a sua parte superior com a sua parte inferior, tá? E você consegue também equilibrar muito o seu chakra básico. Então, mas esse é outro assunto. Mas eu prefiro que trabalhe multiarticular até mesmo pela queima de gordura, melhora a hipertrofia, tudo isso. E como você tem uma pouca carga, a intensidade também vai aumentar, tá bom? E a terceira coisa que eu falo para você que quer fazer atividade física em casa, antes de começar, pare. Faça pelo menos 3 minutos de meditação. Se você não sabe meditar, isso não existe saber meditar. Fica parada. Se você está pensando besteira, deixa pensar besteira, não bloqueia. Se você está pensando em conta para pagar, pensa em conta para pagar. Mas fica parada, não reaja. Fica 3 minutos a 5 minutos sem fazer nada. Tá bom? Daqui a pouco todo esse pandemônio que está acontecendo vai passar. E você começa a fazer atividade física. Porque não adianta você fazer atividade física com a cabeça cheia de medo, cheia de sugestões mentais. Então, a primeira, segunda, terceira coisa que eu falo é: fique parado, faça nada, relaxa antes de começar a sua atividade física. Então, vamos lá. Primeira coisa foi a informação do agachamento. O agachamento você vai sempre flexionar, entendeu? Você não pode botar a força na frente do seu pé, assim, no seu calcanhar. E você, se você não conseguir descer com os pés paralelos, pode abduzir um pouco o seu pé, tá bom? E como a carga é pouca, eu sugiro sempre que comecemos com a isometria. Se você for hipertenso, não faça isometria, tá bom? Mas se você for normal, começa depois de 10 segundos, tá bom? Ó, 1, 2, 3. Vou encurtar, tá? Fiz a abdução, vou para o agachamento e a remada alta. Tá bom? 120. Acabei, botei paralelamente, vou para a rosca bíceps. Acabei, inclinei, ó, crucifixo invertido. Deu para entender? Então, simples. Como a gente começa? Abdução. Isometria, se você não for hipertenso, não tiver problema, abdução de ombros. Tá bom? Aí, depois da abdução de ombros, você faz a remada alta. Depois da remada alta, rosca bíceps. E depois da rosca bíceps, elevação frontal. Tenta fazer uma série dentro dos seus limites, entendeu? Você pode fazer uma de 20, 2 de 20, respeita sempre o seu limite. Não é porque você está com pouca carga, está fazendo em casa, que você não vai respeitar seu corpo. Está entendendo? Então, nesse momento, você já tem uma série de quadríceps, que vai trabalhar seu corpo todo, e de ombro, e de bíceps, trapézio, pega tudo. Vou mandar depois da segunda vez. Espero ter ajudado. Não esqueça da meditação.